seus professores para se dirigirem à porta. Crianças aí. O prefeito André está aqui conosco. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, amém? Vamos continuar nossos estudos. Estamos estudando a carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vamos continuar entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas através da palavra dele, através daquilo que ele revelou ao apóstolo e que veio para nós como palavra do Senhor para as nossas vidas até hoje, né? Na presente era, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Seja um Marquinhos, por favor, essa oração diante do Senhor, pedindo a Deus que fale os nossos corações, na nossa classe, nas demais classes também, dando a oportunidade. Amado Deus, soberano Pai, nos colocamos, Senhor, na presença do Senhor nessa manhã, na tua casa. O Senhor venha abrir as nossas mentes, Senhor, para que possamos absorver, Deus, esse ensinamento do livro de Romanos, que possamos compreender, para que possamos, Deus, passar para as outras pessoas aí, Senhor, no dia a dia, que isso entre em nossas mentes e que aprendamos, Senhor, ainda mais do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor ilumine, Senhor, a cabeça e a mente das crianças também lá embaixo, dos jovens, que eles possam, Senhor, entender e crescer e não se desviar do teu caminho, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que nos abençoa sempre, Pai. Esteja conosco, Senhor, nesta manhã e sempre, Deus. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus, agradecido por tudo. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Nós vamos estudar sobre a condição humana. E antes da gente adentrar no nosso estudo, a nossa lição número 7, nós vamos estudar capítulo 3, versículos 9 até o versículo 20 do livro de Romanos. Feche sua Bíblia aberta aí, Romanos 3, 9 a 20, e nós vamos estudar sobre a condição humana. Mas antes da gente adentrar a nossa lição, eu faço uma pergunta para os irmãos. Porque nós somos muito de classificar. A gente classifica as coisas, a gente classifica as pessoas. Então a gente vive esse sistema, isso é intrínseco, né? Na nossa natureza. De falar com uma pessoa bonita, falar com uma pessoa feia, falar com uma pessoa alta, baixa, falar com uma pessoa inteligente, não é? Falar com uma pessoa é salva, não é? Então, assim, é da nossa natureza. E a pergunta que eu me fiz quando estudava esse texto é essa. Antes de estudar o texto, será que existem pessoas verdadeiramente boas na humanidade? A gente pensar no contexto histórico, pessoas que a gente estudou, talvez a gente não tenha conhecido, mas tenhamos sido contados, né, através da história, ou as pessoas que nós tenhamos sido contados. Será que a gente pode imaginar uma pessoa verdadeiramente boa? No nosso conceito, na nossa visão. Vamos deixar um pouco de lado a visão de Deus, que é essa que nós vamos estudar e é essa que importa, mas na nossa visão. Será que existem pessoas verdadeiramente boas? E o contrário, né? Pessoas verdadeiramente más, né? Talvez, eu pude imaginar algumas pessoas, né? História, que a gente olhando assim, são pessoas boas, que fizeram muito bem à humanidade. E da mesma forma, pessoas
ver isso, né? Pessoas boas, extremamente boas, que fizeram coisas boas para outras pessoas, que fazem, né? Pessoas tão desprendidas. Será que a gente pode enquadrá-las como boas? Será que nós podemos enquadrar as pessoas como boas? Vamos deixar assim, né? Para a gente entender o contexto. É isso que o texto vem nos mostrar, né? É isso que o texto vem nos mostrar. Porque aos olhos do Senhor, nada daquilo que nós fizermos, nada daquilo que nós fizermos será verdadeiramente bom, né? Porque a bondade não é um momento, não é um estado, tem que ser uma situação perpétua, completa. E ninguém é bom o tempo todo. Ninguém. Então, assim, todos nós precisamos desse olhar de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo vem trazer nesse texto, né? Porque quando os judeus, nós estudamos na aula passada, capítulo 2, ele mostra, então, versículo 8 do capítulo 3, mostra isso para nós, né? Os judeus, eles olhavam para os gentios, né? Gentios naquela época, os gregos, né? E olhavam para eles e falavam assim: nós somos melhores que vocês. Não é isso que nós aprendemos aqui? Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a nação que Deus escolheu para ser a nação dele aqui na terra. Nós somos melhores que vocês. Não era isso? Não foi isso que a gente aprendeu? Não era isso que está no capítulo 2? E depois, os gentios, eles falam assim: mas nós fazemos as coisas erradas, sabe por quê? Porque nós não temos conhecimento. A palavra não foi para nós. Não é isso? Então, assim, né? E o apóstolo, ele vem no capítulo 3, no capítulo 2, ele separa os gentios e os judeus. Fala primeiro dos gentios, depois fala dos judeus. E agora, no capítulo 3, na sequência, a partir do versículo 9, ele fala assim: tanto um quanto o outro são iguais. Não tem diferença, né? E a gente costuma tanto diferenciar as pessoas, né? Pelo nosso olhar, por aquilo que a gente pensa, pelo aquilo que a gente tem de conceitos já pré-determinados, a gente faz isso, né? Então, assim, eu posso falar assim: quero saber se é judeu ou se é gentio. Todos são iguais diante de Deus. E assim, eu acho interessante esse contexto, porque nos livra de preconceitos, né? A igreja não tem preconceito. O Senhor, ele não tem preconceito, né? Ele aceita todas as pessoas, né? Às vezes, né, no nosso coração, a gente olha para uma pessoa e fala assim: aquele fulano ali, será que converteu mesmo? Será? Mas fez tanta coisa e hoje está aí pregando, tá? Mas assim, a palavra de Deus, ela é assim, né? E a gente precisa entender esse lado, a gente precisa olhar. Então, nessa lição, nessa parte do texto do apóstolo Paulo, capítulo 3, a partir do versículo 9, ele vai mostrar a nossa situação, a situação do homem diante de Deus. Então é isso que essa doutrina reformada nos ensina, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Condição do homem, depravação total da humanidade. É esse o aspecto que vai ser trazido para nós nessa lição hoje. A gente vai aprender um pouco dessa situação. E o apóstolo, no versículo 9 do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa com uma indagação. Vou pedir o Ricardo ler para nós aqui à frente aqui, Romanos 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado de todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Amém, é isso. Então, o apóstolo começa falando isso aí, né? Tanto uns como outros, tanto os judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Eu acho interessante, né? E os judeus, eles se consideravam acima das outras pessoas. E uma história marcante, né, na vida do Senhor, no ministério do Senhor Jesus,
é quando eles levam que a mulher tinha sido pega em adultério, pecado, né? E levam para ele, né? E a resposta do Senhor Jesus àqueles homens foi justamente sobre isso, né? Quem não tiver em pecado, que faça as vezes de iniciar, né, a condenação. E assim, às vezes a gente caminha por essa trilha, né? E a palavra de Deus, ela, assim, o Senhor Jesus, o ensino dele é muito em cima disso aí, né? Que os judeus, os religiosos, né, naquela época, os fariseus, os escribas, né, eles vinham até o Senhor Jesus para questioná-lo, né? A maioria das vezes querendo pegá-lo nas entrelinhas da palavra, daquilo que eles tinham, da palavra de Deus, e utilizavam isso simplesmente para mostrar a superioridade deles. Então, assim, essa é uma condição da sociedade, é uma condição humana, do homem querer ver nos outros os defeitos que ele tem, ver nos outros os defeitos que ele tem. Como o Senhor Jesus fala com eles, vocês conseguem ver no olho do outro, do seu vizinho, vocês veem o cisco, pequenininho vocês veem, mas vocês não veem uma trave que está no olho de vocês, né? Então, assim, é isso que o apóstolo Paulo vem trazendo nesse texto, é isso que a palavra de Deus vem nos trazendo nesse texto. Tanto uns quanto os outros são indesculpáveis diante do Senhor, e nada que faça vai justificá-los diante do Senhor. Essa é a lição de hoje. Então, esse versículo 9, ele traz para nós um tema central, né? Tema central. É claro que sim, os judeus, eles têm vantagens em relação aos gentios, porque realmente são poucos escolhidos de Deus, têm privilégios e têm responsabilidade, receberam a revelação escrita de Deus, mas nenhuma vantagem, mas eles não têm nenhuma vantagem quando se olha para o julgamento que Deus trará. Então, assim, diante de Deus, não tem favoritismo nenhum, né? A gente vive numa sociedade que a gente é acostumado com isso, né? Por favor, né? Conhece o tal, vai resolver. Com Deus não é assim, né? Então, assim, não vai haver para eles nenhum favoritismo. É claro que o apóstolo reconhece isso aí, os privilégios que eles têm, que os judeus têm, mas, como foi dito aqui, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E é exatamente isso. Eles têm muitas responsabilidades e não pode se furtar dessas responsabilidades. Então, tanto os judeus quanto os gentios, eles estão debaixo do pecado. É isso que condena cada um de nós, tá? Nós estamos diante do pecado. O pecado está diante de nós, dos nossos olhos, das nossas mãos, do nosso tocar, todos os dias. E infelizmente, a gente não pode se desviar. E essa situação se faz realidade, presença na vida de todos, seja judeu, seja grego, seja crente, seja não crente. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa vigiar. A gente trazendo isso para a nossa realidade hoje, pode pensar, porque eu sou crente, eu sou melhor que o não crente. É esse o ensino para as nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Né? Nós estamos debaixo do pecado. Nós estamos debaixo do pecado. É isso que a palavra de Deus vem nos ensinar nessa manhã. E a depravação total, ela tem reflexo em diversas áreas das nossas vidas. No relacionamento conosco mesmo, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o nosso próximo. Forma que nós nos enxergamos, a forma que nós enxergamos o outro, tem reflexo em todas as áreas das nossas vidas. Nós mesmos, com o próximo e com Deus. E é isso que o apóstolo vem mostrar nesse texto, a partir do versículo 9 do capítulo 3. As consequências dessa queda, as consequências dessa depravação, refletida nas diversas relações do homem com
Deus, consigo mesmo e com o próximo. É isso que ele vem nos ensinar. E como que é a depravação total refletida na relação do homem com Deus? Como que funciona essa situação? Então o apóstolo começa falando dessa parte, né? Talvez a principal e a mais importante. A partir do versículo de número 10 até o versículo 12. Romanos 3, de 10 a 12. Alex, achou aí, Alex? A Valéria ajudou por aí. Romanos 3, de 10 a 12. Os 3 versículos, por favor. Está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e se fizerem ímpios, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é puro aberto, com a língua tudo engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Até aí. Muito obrigado, Alex. Então, assim, quando o apóstolo Paulo começa a falar da depravação, ele fala da relação do homem com Deus. Da relação do homem com Deus. Então, assim, eu acho interessante, né, que o texto ele traz para nós algumas realidades. É o seguinte: ninguém é justo ou bom, uma vez que todos pecam. E como que nós pecamos? Nós pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por conta do nosso estilo de vida, pecamos por que não é bom, pecamos por diversas coisas que nós fazemos que nos levam a essa situação pecaminosa. Então, assim, o nosso proceder diante de Deus é um proceder pecaminoso. E assim, mesmo que eu não queira, mas dentro do Espírito Santo, às vezes as nossas atitudes, as nossas ações vão entristecer o Espírito Santo, que nós vamos caminhar caminhos distantes daqueles que Ele quer para nós, né? Isso nos entristece, traz para nós consequências e traz essa realidade aos olhos do Senhor. Ninguém ele é bom diante do Senhor. Ninguém é justo diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele traz essa explicação, essa explanação, e o interessante é que ele começa falando, tipo assim, ele começa falando exatamente assim: está escrito, como está escrito. Sabe por quê? Porque os judeus, tudo isso aqui que ele fala com os judeus já sabiam. Era a palavra de Deus para a vida deles. Textos do Antigo Testamento, quais se refletiam lá nos Salmos, dos profetas, que refletiam a situação do homem diante de Deus. Então eles conheciam, e ainda assim, eles se portavam de maneira errada diante dos preceitos. Então, ele começa falando justamente isso aí, né? Que essa rebelião do homem contra Deus, a rebelião do homem contra Deus, e depois a gente vai caminhar, né? A gente vai ver essa relação da depravação conosco e as implicações que isso traz. Mas no primeiro momento, ele coloca essa relação, essa depravação, essa deterioração do homem em relação a Deus. Ele traz alguns fundamentos para isso. Porque essa rebelião humana contra Deus, ela é provada pelas Escrituras. A própria palavra de Deus prova essa situação do homem. Ele começa falando exatamente dessa forma, né? Versículo 10. Como está escrito. E eu acho interessante, né? A gente, às vezes, a gente arruma desculpa para muitas coisas, né? E aqui a desculpa maior que a gente utiliza é falar assim: eu não sabia. Não é assim? Né? Eu não sabia. Né? Ninguém falou, ninguém ensinou. Mas aqui o apóstolo Paulo começa com um argumento de autoridade. Olha só, está escrito. Alguém poderia questionar ele, mas eu não sabia? Assim, eu não sabia por quê? Não está escrito? Não é
palavra de Deus para a vida de vocês? Vocês não são judeus? Não seguem a palavra? Não seguem a lei? Não é assim que eles se intitulavam? Então eu estou falando exatamente assim, é a lei para a vida de vocês, né? E mostra essa rebelião. Então, versículo 10, ele começa falando isso aí. Não há justo nenhum sequer. Essa palavra assim, é uma palavra forte, né? Nenhum justo, nenhum. Então assim, é isso que ele começa falando, né? Porque a rebeldia do homem contra o Criador. Paulo recorrendo aqui às Escrituras, a autoridade máxima. Então assim, a Bíblia não tem opinião de muitas coisas, tem o que? A palavra final, o argumento irrefutável de Deus. Então assim, a palavra de Deus para a vida desses homens, para as nossas vidas, é essa. Não há nenhum justo. Aí a gente pode pensar, como vocês, a gente pode pensar assim, mas eu procuro sempre fazer as coisas, eu sempre procuro fazer as coisas certas, eu sempre procuro fazer as coisas boas, mas assim, mas a pergunta é, será que nós fazemos as coisas certas e boas todos os momentos da nossa vida? Então assim, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Se você pecar, desviar, o Senhor Jesus ele ensina isso. Num ponto sequer da Bíblia, da palavra, você desviou em todos, né? Então é esse peso que tem sobre nós, né? E a gente vive isso na nossa realidade hoje ainda, né? Nós somos levados a trilhar caminho, a nos desviar desse caminho, e muitas vezes as pessoas nos cobram por conta disso, e assim, não é pessoa da igreja, não é pessoa de fora. Assim, as coisas que eles fazem, se a gente fizer, você está fazendo isso, você não pode, não é assim, né? Então assim, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Não vai fazer pecado? Vai. Não vai pecar? Vai. Assim, nós estamos sendo observados pelas pessoas, e muito mais do que isso, a nossa preocupação é, nós estamos sendo observados por Deus, todo momento. Não é assim? Não aprendemos? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? O ano presente? Então, quantas vezes, né? Eu louvo a Deus por conta disso. Deus me livrou de muitos apuros, né? No momento que fala assim, não, ninguém está vendo, eu vou fazer. Aí você pensa assim, não, Deus está vendo, Deus está aqui, né? Quantos apuros Deus me livrou por conta disso, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, essa rebelião dos homens, ela é provada pelas Escrituras. São as Escrituras que nos condenam os judeus, condenam os gregos, os gentios, né? Ele continua, né? Que essa rebelião humana fala assim, aí é o segundo ponto. Para os judeus, as Escrituras. E para aqueles que não eram judeus? Ele poderia falar assim, nós não conhecemos, a palavra não é para nós. Eles não poderiam falar assim, eles não poderiam pensar assim. Aí vem a palavra de Deus agora para aqueles que são de fora, gentios, não crentes. A rebelião contra Deus é provada por quê? Pela experiência. Então assim, se os gentios eles não tinham a palavra, eles tinham a prática, né? Aquilo que Deus realizava. E assim, quando a gente olha, né? Talvez assim, hoje nós podemos falar assim, da força da natureza, né? Do poder da natureza, né? A gente sofreu as consequências disso. Essa semana. Chuvas de pedra, saraivada, né? Eu fico imaginando a situação do Egito, quando Deus mandou pedra mesmo, saraivas, destruiu aquele lugar todo, né? O reino, mas por Deus, nós somos uma nação indestrutível, ninguém pode nos destruir. Deus vai lá e manda saraiva de pedra, né? Eu estava em casa assim, na segunda-feira, aí começou a cair as pedras, eu falei assim, vou dar uma olhada lá, ver como é que tá. Aí as pedrinhas estavam pequenininhas, tá tranquilo, tá todo sob controle. Aí eu falei assim, até depois foi muito tempo. Aí passou o tempo, eu fui lá, dar uma olhadinha, estava tudo tranquilo. Eu falei assim, vou dar uma descansada agora. Aí na hora que eu abro assim o telefone celular, assim, destruiu a igreja, destruiu a cidade. Então, assim, você vê a força de Deus. Assim, coisa de Deus mesmo, né? A natureza. As pessoas não conseguem olhar, né? Eu acho interessante, né? Às vezes o meio que a gente frequenta,
quê? Acredita em quem? Né? Então, assim, às vezes, aí a gente vai entrar no segundo ponto, né? A relação da depravação do homem com o inferno. A gente quer sempre justificar os nossos atos, né? E às vezes os nossos atos eles são injustificáveis. E aí a gente inventa essas teorias, essas loucuras, né? A gente inventa as coisas, mas não tem problema, né? Não tem problema. Eu lembro de uma vez, um presbítero até lá de Vinópolis, ele conversando com a pessoa, e a pessoa, no caso, assim, a história, ele me contou por contar aqui, né? Eliseu. E ele falou assim, a pessoa era espelho, acreditava na reencarnação, acredita na reencarnação. Aí ele falou para ela assim, ó, você conhece, e assim, as pessoas conhecem a Bíblia, né? As pessoas conhecem. Ele falou assim, ó, você conhece, sabe como é que é? Então fala assim, suponhamos a minha situação e a sua, nós dois, né? Por exemplo, se eu tiver errado, tudo isso que eu creio for um erro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma chance de voltar depois e consertar, né? Não é isso que você crê? Fala assim, e agora se eu tiver certo, sabe o que vai acontecer com você? Está condenado, fogo eterno, não tem outra chance de voltar, né? Então assim, racionalmente deu uma balançada na pessoa, né? Assim, dizer que não mudou não, mas assim, a racionalidade, a palavra de Deus, como Pedro ensina assim, é o culto, ele é racional. Então muita gente precisa ver isso, a gente precisa entender isso. E os gentios, eles viviam isso, né? Sabendo que o interior, todo o interior do homem está sob controle do pecado. Então, assim, o apóstolo está falando assim: não há quem entenda o seu coração, não há quem busque a Deus, e a violação, né, a sua vontade, não há quem faça o bem. Então, assim, olha só como é que é a situação do homem, seja ele judeu, seja ele judeu, né? O interior do homem ele está corrompido pelo pecado. Ele fala assim: não há quem entenda, a mente está corrompida. E ele fala assim: não há quem busque a Deus, coração. E por fim ele fala assim: não há quem faça o bem, a sua vontade. Então, o homem, a humanidade, ela está corrompida em todos os seus aspectos. Eu posso querer fazer o bem, mas minha vontade, ela está corrompida pelo pecado. E vai nos levar a fazer as coisas ruins, as coisas que não são boas aos olhos de Deus, sempre, mas também aos olhos do homem. Não há quem faça o bem, não há um justo, não há um sequer. Não é isso que a palavra nos ensina? E ele começa falando dessa forma. Então, a depravação do homem em relação a Deus. É assim que Deus chega. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Nenhum. E a palavra continua, né? A depravação em relação do homem consigo mesmo. Depravação do homem consigo mesmo. Se em relação a Deus não tem nada que aproveite, vamos ver agora em relação ao homem consigo mesmo. Será que essa depravação, o pecado, ele nos condena diante daquilo que nós fazemos, diante da nossa situação? Vamos olhar aí a partir do versículo 13 até o versículo de número 13 e 14, os dois versículos. Como que é o homem em relação a isso? O nosso irmão Marquinhos está visitando a nossa aqui. Vamos participando desses dois versículos para nós, Romanos 3, 13 e 14. A sua garganta não sempre aberta, com sua língua trava enganosamente, veneno de víbora está debaixo de seus lábios, a sua boca está cheia de maldição. Olha só, muito obrigado. Qual que é a situação do homem? Né? Aqui o apóstolo Paulo poderia trazer várias situações, né? Mas ele traz principalmente a situação do homem naquilo que ele fala, né? A palavra de Deus nos diz assim: a boca fala o quê? O coração está cheio. E a palavra ela nos mostra isso, nos ensina isso. E o apóstolo ele vem falar do nosso pecado
através daquilo que nós nos expressamos, né? Da garganta, da boca e dos lábios. Da garganta, da boca e dos lábios. Então, assim, o que nós temos falado? O que nós temos ensinado? O que nós temos pregado? O que nós temos vivido diante daquilo que nós conhecemos? É essa a pergunta, né? Isso em relação a nós. Ele começa falando assim, versículo 13: a garganta é o quê? É uma sepultura ávida para enterrar as pessoas, né? Quanto mal as pessoas querem fazer para outras, né? Então, assim, e muitas vezes é aquilo que a gente fala, e a gente precisa entender isso. A gente precisa se desarraigar dessa situação. Então, o René Hernandes ele fala aqui, né? O homem ele é um ser caído, falido espiritualmente e arruinado moralmente, não há dúvida. É um poço de perdição. A sua garganta não é uma candeia de vida, mas uma cova de morte. Não é fonte de consolo, mas um abismo de perdição. Olha só que palavras fortes, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? E a gente utiliza muitas vezes aquilo que a gente sabe, não para abençoar, mas a gente utiliza para quê? Para amaldiçoar as pessoas. É isso que a palavra vem trazer para nós, né? Assim, condição nossa de pecador, né? A garganta como um sepulcro aberto. Você sabe o que é o sepulcro? Sabe, né? Nós sabemos o que é o sepulcro. É uma sepultura, né? Uma sepultura aberta. Olha só, né? Que analogia forte. O que a gente pode imaginar numa sepultura aberta? Um cheiro, né? Um cheiro. Eu lembro uma vez, muito tempo, né? Quando eu cheguei aqui, trabalhar na polícia, aí acharam um cadáver aqui, corpo. Aí eu peguei, eu fui lá, eu peguei também.